Olá, eu sou Pedro Jardim, médico, professor do curso de Medicina da UniBH. Essa é uma aula sobre o registro clínico, prontuário médico e relatos de caso. De acordo com o Código de Ética Médica de 2019, a última versão que temos, lê-se no capítulo 10, da página 37, que é vedado ao médico, dentre outras coisas, deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para a continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. É também vedado no artigo 87 deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Daí a gente vê duas aplicações que são as que eu quero trazer aqui. São os laudos médicos ou relatórios ou resumos de caso e o prontuário da evolução a cada consulta realizada. Destrinchando aí o artigo 87, ele tem 3 parágrafos. O parágrafo 1 diz que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e o número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina. Então ele precisa ser completo, mas suficientemente completo, o que quer dizer que as informações necessárias para a condução do caso, ele tem um objetivo específico, devem estar contidas no prontuário. Ele estará sob guarda do médico e da instituição e cabe ao médico assistente ou substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao representante legal. Então, falando um pouco de prontuário médico, a gente tem alguns cuidados na hora de preencher o prontuário. A gente tem que lembrar que o nosso foco na consulta médica é o paciente. A gente deve ter uma relação ética com o paciente, uma relação de acolhimento e permitir que ele estabeleça uma relação de confiança com a gente. Mas a gente também precisa zelar pela perícia técnica. Isso inclui obter informações de qualidade, acuradas e suficientemente completas, suficiente para os objetivos da consulta e da condução clínica do caso. O prontuário nos ajuda também a ter mais clareza no nosso raciocínio clínico, à medida que a gente consegue sistematizar as informações coletadas e o nosso raciocínio. E ele permite também o armazenamento de registros fidedignos da história clínica do paciente, que vão ser acessíveis posteriormente por outros profissionais. Aqui eu quero trazer uma breve discussão sobre como a gente vai preencher esse prontuário, essa evolução médica. Na verdade, mais sobre o momento em que a gente vai fazer isso. Lembrando que a gente precisa manter o foco no paciente, comunicar para ele que a gente está interessado no relato dele, nos problemas que ele está trazendo. O contato visual é importante, né, nessa comunicação, mas a gente não pode perder as informações relevantes. Então parece que existem aí 2 momentos que a gente poderia escolher para fazer a redação do nosso prontuário, que seria simultaneamente enquanto o paciente nos faz um relato, o que privilegiaria a acurácia das informações em tese, mas a gente perderia esse contato visual, ou mantém o foco durante toda a consulta com o contato visual com o paciente, mantém a atenção no paciente e deixa para redigir o prontuário ao final da consulta, mas aí a gente tem o risco de se esquecer de alguma informação. O que eu busco fazer na minha prática clínica é um meio termo dessas 2 opções, dessas 2 alternativas, e eu procuro escutar o paciente e à medida que ele termina de relatar uma ideia, que ele conclui a fala dele a respeito de uma ideia, eu faço uma síntese para o paciente em voz alta daquilo que eu entendi e vou anotar essa síntese. E aí eu mostro para ele que eu estou anotando aquilo que ele acabou de me falar e que o meu ato de tirar os olhos dele e me voltar para o computador é, na verdade, um cuidado com a informação que ele está me trazendo. E qual que vai ser o conteúdo do prontuário? Isso está definido nessa resolução do CFM de 2016, a resolução número 2153, que diz
no artigo 51, que obedecendo ao artigo 87 do Código de Ética Médica, que é aquele cuidado com o prontuário médico, o registro prontuário deve conter, no mínimo, anamnese, que é onde se deve constar a identificação do paciente com nome, idade, data de nascimento, filiação, estado civil, raça, sexo, religião, profissão, naturalidade, endereço e telefone. A gente até poderia acrescentar um e-mail aí. Queixa principal, que é uma descrição sucinta da razão da consulta. História da doença atual, que é o relato do acontecimento, início, principais sinais e sintomas, tempo de duração, forma de evolução, consequências, tratamentos realizados, internações e outras informações relevantes. História familiar, são doenças pregressas na família, estado de saúde dos pais se falecidos, a idade e a causa do falecimento, principal ocupação dos pais, quantos filhos na prole, forma de relacionamento familiar. Nas avaliações psiquiátricas é importante registrar a existência de doença mental na família. Na história pessoal, registram-se informações sobre a sua gestação, as doenças intercorrentes da mãe durante a gestação, doenças fetais, parto eutóxico ou distóxico, condições de nascimento, evolução psicomotora com as informações sobre a idade em que falou, deambulou, doenças intercorrentes na infância, ciclo vacinal, aprendizado na escola, sociabilidade em casa, na escola e na comunidade, trabalho, adoecimento no trabalho, relações interpessoais na família, no trabalho e na comunidade, puberdade, vida sexual e reprodutiva, menopausa, andropausa, se professa alguma religião e qual, doenças pré-existentes relacionadas ou não ao atual adoecimento e situação atual da vida. Então aqui ele tenta fazer um histórico de saúde desde o nascimento, se possível, e das relações da pessoa, da história de vida da pessoa também. E, por fim, na anamnese, a revisão dos sistemas com um interrogatório direcionado, sucinto, específico aí sobre pele, anexo, sistema olfatório, gustativo, tato, visão e auditivo, né, os sistemas sensitivos, circulatório linfático, osteomuscular e articular, gênito-urinário, neuroendócrino e psíquico. Seguindo aí, como conteúdo mínimo para o prontuário, a gente tem que ter também a anotação, o registro do exame físico, o exame do estado mental para psiquiatria e neurologia, que inclui senso-percepção, representação, conceito, juízo e raciocínio, atenção, consciência, memória, afetividade, volição e linguagem. As hipóteses diagnósticas, que são possíveis doenças que orientarão o diagnóstico diferencial e a requisição de exames complementares. Exames complementares, em si, né, os exames que foram solicitados e o registro dos resultados ou cópia dos próprios exames. Os diagnósticos, de acordo com o CID, da Organização Mundial de Saúde em vigor. Lembrando que agora nós temos a CID-11, que já está em vigor, está em implementação no Brasil. Ainda muitos serviços permanecem com a CID-10. A conduta terapêutica instituída e encaminhamentos a outros profissionais. O prognóstico, quando necessário ou por razões clínicas ou legais. Sequelas, que é fundamentação para prescrições específicas como órteses e próteses e materiais especiais. E causa da morte, quando for o caso. Então, o prontuário ele vai contar uma história. Se a gente for pegar longitudinalmente os registros clínicos daquele paciente, o prontuário dele vai contar a história clínica dele, né, com sua evolução longitudinal. E cada evolução, que é o registro de cada atendimento realizado, é como se fosse um retrato da situação do paciente naquele momento. A gente tem, então, algumas informações clínicas que são pouco mutáveis, que é a identificação, né, a idade do paciente, quer dizer, a idade vai mudar a cada ano, mas o nome do paciente, a filiação, o endereço. E essa lista de problemas principal é onde a gente vai registrar os principais momentos que a gente está trabalhando com eles atualmente, ou que são relevantes no entendimento da situação clínica daquele paciente. E a gente vai ter uma parte do prontuário que é mais mutável, que é esse registro da evolução pontual, né, de cada consulta, o que foi feito, o que foi encontrado, o que foi avaliado.
Então, essa identificação vai conter essas informações, né, que a gente já viu ali na resolução do CFM: nome, idade, data de nascimento, filiação, estado civil, raça, sexo, religião, profissão, naturalidade, contato. E nessa lista de problemas principais, a gente, lista de problemas principal, né, que é a lista principal, a gente vai ter alguns critérios aí para elencar o que são problemas. Então, como problemas, a gente vai colocar os sintomas, que são as, a, aquilo que é sentido, que é percebido e relatado pelo paciente. Os sinais, que é o que foi observado no exame clínico. As síndromes clínicas, que é o diagnóstico clínico. Outros diagnósticos, né, principalmente o diagnóstico etiológico, o diagnóstico anatômico, funcional, a gente vai relatar todos os diagnósticos aqui. Os exames alterados, e outras situações como vulnerabilidades, questão social, socioeducacional, familiar, se existe conflitos ou não, algumas vulnerabilidades aí na história do paciente que vão ter implicação no nosso raciocínio, na nossa conduta, na nossa condução do caso. E informações também sobre a capacidade para o autocuidado, principalmente com adesão ao tratamento e capacidade de compreensão das informações prestadas, das informações que a gente presta, né? Então essa lista ela deve ter as doenças relevantes, doenças ligadas a remissões ou recorrência, por exemplo, úlcera péptica, né, que são doenças que têm uma evolução marcada aí por esses períodos de remissão, de recorrência. Doenças ligadas a complicações, que podem cursar com complicações, ou doenças graves, né? Intervenções cirúrgicas maiores que o paciente passou. Doenças que a pessoa possa tender a ocultar, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso aí do HIV, que muitos pacientes não relatam espontaneamente. Doenças que requerem tratamento médico contínuo, né, o mais comum que a gente tem aí na atenção primária: a hipertensão, a diabetes, doença renal crônica, dislipidemias. Então, doenças com necessidade de vigilância contínua, por exemplo, insuficiência renal, você tem que fazer um monitoramento, né, de exames laboratoriais, de peso, de pressão do paciente, vários dados clínicos aí. Doenças que condicionam a escolha terapêutica, alergias, úlcera péptica, própria doença renal crônica, que você tem alguns medicamentos que vão ser contraindicados dependendo da condição do paciente. Doenças que afetam as funções da pessoa, por exemplo, cegueira, surdez, alguma incapacidade. E problemas sociais, e aí na estrutura familiar disfuncional, violência familiar, relações interpessoais perturbadas, desajuste social grave, problemas ocupacionais, acontecimentos vitais importantes, como crises naturais ou acidentais. Então você vai ter uma lista grande que vai trazer todos os problemas que são relevantes para o entendimento e a condução daquele caso, e essa lista, que é a lista principal, ela vai ficar de preferência na primeira folha do prontuário, acessível e visível ali facilmente por qualquer profissional que for atender aquele paciente. Ela vai ser visível e acessível, ela deve ser sempre atualizada, porque ela é uma condição dinâmica, né? A situação, por exemplo, das condições crônicas, ela é mutável, né? Ela pode estar compensada, pode estar descompensada. O paciente pode ter algum problema novo que surge, mais tarde ele é resolvido e solucionado. Então a gente vai ter ali problemas ativos, que são aqueles que estão interferindo na conduta no momento, e são problemas, e existem também problemas passivos que estão solucionados ou que estão dormentes ali no caso do paciente, mas que podem interferir na nossa conduta também, né? Saber da existência desses problemas já que já se apresentaram na evolução clínica do paciente. Cada problema tem que ter a data em que foi identificado e, quando for o caso, a data da solução. Muito bem, agora a gente vai para a evolução em si. Então a gente teve a folha de identificação, a folha da lista de problemas
e agora a evolução, que é o registro de cada atendimento específico, de cada encontro clínico. E a gente tem aí basicamente dois modelos: o modelo tradicional, que é aquele que tem as sessões que estão descritas descritas ali, clara e especificamente na resolução do CFM, com anamnese, exame físico, resultados de exames, hipóteses diagnósticas, diagnósticos e as condutas. Aqui eu coloco lista de problemas também, porque isso não é uma inovação, né, só do RESUAP, mas no modelo tradicional a gente também pode usar a lista de problemas. E o SUAP ele é um modelo, né, baseado em problemas, e ele tem ali essas quatro seções: o relato das informações subjetivas obtidas pelo paciente, as informações objetivas que são observadas pelo avaliador, a avaliação, que vai ser algo próximo ali do que está na lista de problemas, das hipóteses diagnósticas, e o plano, que é equivalente aí às condutas médicas, sempre com algumas pequenas diferenças, mas a gente pode ver um paralelo aí entre o modelo tradicional e o SUAP. A gente consegue mais ou menos encaixar essas seções aí do modelo tradicional dentro do SUAP, com algumas particularidades. Então vamos passar aí essas grandes seções comparando o modelo tradicional com o modelo do SUAP. No modelo tradicional, a gente tem a queixa principal, a história da moléstia atual, que inclui as narrativas espontâneas do paciente, seguido aí do interrogatório, que a gente vai esclarecer, né, buscar esclarecer alguns pontos aí do relato dele. Então, sempre lembrar que na queixa principal a gente deixa o paciente falar e a gente vai tentar registrar sempre que possível, de forma sucinta, com as palavras do paciente, qual é o motivo principal da consulta. A história da moléstia atual, a gente tenta deixar o paciente relatar espontaneamente as informações que para ele são mais relevantes, e depois a gente vai interrogando e tentando destrinchar. Obviamente que na hora de fazer o relato a gente não vai, a gente vai sintetizar isso, né? Então o nosso relato da história da moléstia atual vai incluir as informações relatadas espontaneamente, quanto do interrogatório, de forma logicamente organizada e não necessariamente cronológica, na medida em que eles são relatados na consulta. O que poderia acontecer da gente ter um prontuário relato meio desconectado, né? Você tem uma informação no início do relato, no parágrafo seguinte você retoma aquela informação e destrincha alguma coisa. Lá na frente você lembrou de perguntar uma coisa e você volta naquele assunto. Então, na hora de redigir, a gente vai tentar sintetizar essas informações, tanto do relato espontâneo como do interrogatório. A história pregressa, que vai ter aí as condições, as situações pessoais e das doenças prévias daquele paciente. História familiar, história psicossocial, e aí eu coloquei psicossocial separadinho, a gente geralmente escreve junto, mas só para a gente lembrar, né, que na parte psíquica a gente vai incluir também os medos do paciente, o receio que ele tem, os objetivos que ele traz para a consulta, aquilo que para ele é relevante. Então, informações que vão aparecer aqui no SUAP, né, como expectativas, medos, angústias, contexto, isso aqui vai estar na história psíquica. E na questão social também, a história familiar, a história né, do contexto familiar, na verdade, né, do contexto social, de trabalho. Então, toda aquela questão que a gente avaliou, que a gente já viu ali na resolução do CFM e a revisão dos sistemas. No SUAP a gente tem, então, uma descrição dos sintomas e os diagnósticos relatados pelo paciente ali dentro do S. A história familiar e social, bem como a gente colocou aqui. Aqui no contexto, na história passada e no contexto, a gente vai
são informações que estão incluídas aqui na história psíquica, na história pregressa. As expectativas, medos e angústias podem ser incluídas na história psíquica também. Demandas por processo de cuidado, como atestado, solicitação de exame e medicação. Isso aqui, a gente não costuma relatar isso no modelo tradicional, mas é interessante ter aí o que foi a demanda do paciente. Geralmente isso pode vir aqui na queixa principal. Eu gostaria de pedir um exame, doutor, eu gostaria de um atestado. Às vezes isso vem como queixa principal, mas às vezes são demandas que aparecem no meio da consulta e o SUAP faz questão de registrar isso. E demandas por segmento no cuidado de doenças estabelecidas. Então, a gente, por exemplo, né, o controle de diabetes, o controle de hipertensão. Então, assim, basicamente as informações vão estar nos dois modelos, né, com poucas diferenças aí de ênfase. E o que muda é mais o foco do, do modelo. Aqui você está mais orientado ao problema, então ele tende a ser mais patient-centered, né? E aqui você tem um processo um pouco mais sistematizado e que a gente tem que tomar cuidado para não ser muito focado no processo e deixar de dar atenção ao paciente, né? E se preocupar muito com a obtenção de informações e pouco em escutar o paciente. Aqui, esse modelo privilegia um pouco dessa escuta, né? Mas o resultado de um bom atendimento, de um bom registro clínico, resultado, né, de um bom atendimento clínico, tanto no modelo tradicional quanto no SWAP, vai ser muito parecido no final das contas. E depende mais da postura do profissional e da forma como ele conduz a consulta. O exame físico, né, no modelo tradicional, né, a gente vai ter o exame do estado mental, o exame físico, os dados ali do exame físico, como dados vitais, antropométricos, né, e resultados de exame complementares. Isso tudo vai ser englobado dentro do SWAP, dentro da letra O, né, do objetivo. E são as observações, inclui aqui também as observações do profissional, como aparência, como lida com afeto. Aqui um pouco do exame do estado mental, de forma assim mais sucinta, está incluído aqui nessas observações do profissional. Achados físicos do exame físico, dados do exame clínico estão aqui também, dados do exame físico e os exames complementares. Então, assim, muito parecido. O SWAP dá essa ênfase aqui a observações mais subjetivas do profissional que atendeu, né, do examinador. Então, ele dá esse espaço aí, um destaque para isso. E nem sempre no modelo tradicional a gente se preocupa em colocar essas informações aqui do exame do estado mental. O exame do estado mental, gente, é um exame grande, bastante completo, mas a gente pode usar alguns desses elementos no relato tradicional, e eu costumo fazer isso logo na abertura da descrição do exame físico, né? Só comentando aqui de onde que eu falo, eu fui formado aí no modelo tradicional, eu acabei enriquecendo aí a minha evolução ao longo do tempo e, e quando eu fui estudar sobre o SWAP eu percebi que existe essa aproximação mesmo. Então aqui eu costumo colocar, né, logo na abertura alguns dados, por exemplo, o paciente está aciado, está bem orientado no tempo e no espaço, ele tem um afeto preservado, tá, né, a gente vai colocar ali algumas informações do estado mental que vão ser relevantes para a gente entender a postura do paciente no momento da consulta. Aqui nos diagnósticos, a gente tem ali uma diferenciação entre as hipóteses diagnósticos e os diagnósticos, a conclusão diagnóstica mesmo. E a gente tem também no modelo tradicional a própria lista de problemas. No SWAP, a parte de avaliação, a gente vai incluir os problemas, a situação atual do problema crônico e a impressão do médico sobre o caso. Aqui na lista de problemas,
No modelo tradicional, a gente vai incluir dados elementares, que são sintomas, sinais, anormalidades laboratoriais, estudo fisiológico e os próprios diagnósticos etiológicos. E por fim, a gente vai colocar as hipóteses e as conclusões diagnósticas, né? A conclusão é quando a gente já tem a certeza ali que preencheram-se todos os critérios para aquele diagnóstico. No SOAP, os diagnósticos vão aparecer somente quando você tiver todos os critérios preenchidos. A gente não coloca impressões diagnósticas ou hipóteses diagnósticas interrogadas. A gente só coloca, aqui a gente, por exemplo, um paciente que teve a sua primeira aferição de pressão arterial elevada no consultório, ainda não tem critério para diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. No SWAP a gente vai colocar elevação pressórica, por exemplo. Elevação dos níveis de pressão arterial. Aqui a gente pode colocar isso também, mas eventualmente a gente vai colocar uma hipótese diagnóstica, né? Hipertensão arterial sistêmica, interrogado. Enquanto no aqui, hipertensão arterial sistêmica, interrogado. Então, hipótese diagnóstica, né? No SWAP a gente não coloca interrogações, os diagnósticos eles aparecem quando eles são confirmados. Aqui vai colocar só elevação pressórica. Bom, e por fim, na parte de condutas, aqui no modelo tradicional a gente relata a terapêutica instituída, tanto a terapêutica farmacológica e não farmacológica, que vai incluir aí recomendações, orientações que a gente dá para o paciente, terapêuticas não farmacológicas como psicoterapia, né, coisa que a gente vai encaminhar o paciente aí, tem os encaminhamentos também, propedêutica solicitada, procedimentos realizados, por exemplo, a gente não vai ter isso tanto na atenção primária, mas punção de um acesso de um acesso central, isso no contexto hospitalar, né, ou então a lavagem do ouvido, que a gente pode, às vezes faz muito na atenção primária, curativo, né, procedimentos. Aqui no SWAP a gente vai colocar na parte do P, o manejo, então as orientações, que são as medidas não farmacológicas, as medicações prescritas, os procedimentos realizados, né, da mesma forma que a gente está ali no tradicional, os procedimentos realizados para investigação, os exames complementares solicitados, referenciamentos, que são os encaminhamentos, educação e promoção de saúde, então o que a gente está fornecendo de informações ali para aquele paciente. Isso a gente pode incluir aqui na terapêutica não farmacológica. E o estudo, então, pontos de estudo, questões que são importantes para o profissional, né, para a gente que está fazendo o prontuário, que está atendendo aquele paciente, o que a gente precisa estudar para melhor conduzir aquele caso, para rever aquele paciente no retorno, para discutir esse caso com um colega. Então, questões de estudo aí. A gente também, isso não está, gente, no explícito ali no modelo tradicional, mas a gente pode fazer as nossas notas pessoais também relacionadas a esse preparo aí de como acompanhar o paciente subsequentemente, questões que a gente precisa estudar, questões que a gente precisa se preparar para a condução desse caso. A gente pode ter um campo no prontuário ou então alguma agenda, algum outro sistema aí para você fazer essas anotações. Isso é possível, eu tenho esse costume, né, usando o modelo tradicional, eu tenho esse costume, mas no modelo do SWAP isso já está explícito ali na própria redação do registro clínico. Muito bem, gente, a gente tem um outro modelo de documento médico aí, né, de registro da história clínica do paciente, que é o relato de ele vai ser usado para diversos objetivos e para cada objetivo você vai ter um modo um pouquinho diferente de redigir, de estruturar o documento, mas a ideia central não muda muito. Então você pode usar o relato de caso aí, o relatório médico, né? Às vezes a gente chama de relatório médico, um laudo. Ele pode ser usado aí para fazer
referência e contra-referência no encaminhamento, então, quando você vai fazer um encaminhamento do seu paciente para algum outro profissional. Você tem que fazer um resumo do caso. Em documentos hospitalares, como na ficha de admissão, no sumário de alta, a gente vai ter esses relatórios médicos também. E a gente pode usar isso também para produção de conhecimento, para fins didáticos, para você fazer um relato de caso aí, para você estudar, para você apresentar aos colegas, para você discutir numa discussão de caso clínico, para publicações científicas, né? O próprio relato de caso é um modelo de publicação científica. O que eu vou discutir aqui com vocês não é exatamente o relato, né, com todos os elementos ali da publicação científica, mas eu vou falar mais de forma geral. Então ele vai ser organizado da seguinte forma: você tem um cabeçalho, que é variável dependendo do tipo de documento, da instituição que você está, mas basicamente você tem que ter ali que tipo de documento que é, né, se é um relatório médico, se é um sumário de alta, se é um encaminhamento, identificação do paciente. E aí, lembrando que se a gente estiver fazendo um relato para fins didáticos, a gente pode omitir isso daqui, ou colocar simplesmente alguns dados mais epidemiológicos, né? Sociodemográficos, assim, tipo, idade. A gente talvez emita a identificação, claro, assim, o nome do paciente, né? O documento do paciente. Identificação do profissional que atendeu. Aí também a gente pode omitir isso, dependendo do objetivo, né? Se for um relato para apresentação, né? A gente talvez não precise disso. Identificação de estabelecimento de saúde e data de emissão desse documento, né? Desse laudo que a gente está fazendo, desse relatório. Pode ter ali um destinatário, uma saudação, por exemplo, no encaminhamento a gente vai colocar ali ao, é, ao colega cardiologista. Vai colocar ali no início do seu relato. E o próprio relato, com a descrição do caso clínico ali. Depois você pode ter uma seção com dados relevantes, com laudos de exames, a lista de medicamentos em uso, outras informações importantes aí. Um fechamento, que você vai colocar o objetivo do relato, por exemplo, solicito avaliação, né, se fosse assim, um encaminhamento ao cardiologista, né? Solicito avaliação para esclarecimento diagnóstico, para extensão de propedêutica, né? A gente pode colocar ali as questões em aberto, o paciente tem um caminho para avaliação de sopro cardíaco a esclarecer, expectativas, né, em relação a outros serviços, né, nesse caso, como eu coloquei ali, um caminho para solicitação de propedêutica complementar, para extensão de propedêutica complementar. Isso que eu falei agora faz sentido porque na atenção primária à saúde a gente não tem acesso a todos os exames complementares, né? Alguns exames especializados são solicitados só na atenção secundária. E a gente pode colocar também, no caso, por exemplo, de um sumário de alta, o plano de continuidade do tratamento. Então, vai ser esse fechamento aí. Para que lado que esse caso está indo, né? Se é um encaminhamento, o que se objetiva com esse encaminhamento? Se é um sumário de alta, o que vai ser, que continuidade que vai ser dada aos cuidados com esse paciente? Então, a gente vai fazer esse fechamento. Eventualmente, uma despedida também. A gente pode fazer isso num modelo como se fosse uma carta, algo assim. O texto do relato mesmo, gente, ele vai ter a seguinte estrutura. Ele tem a identificação do paciente, que pode ser o nome, pode ser os iniciais, pode ser um codinome. Tem que ter idade e o sexo. Então, por exemplo, trata-se de ACS, 83 anos, do sexo masculino. E a gente vai colocar as circunstâncias iniciais do atendimento. Que compareceu ao UBS no dia tal, em tal lugar, vindo no hospital. A gente pode colocar isso, né? Por exemplo, encaminhado do centro de saúde pelo SAMU, acompanhado da esposa, por demanda espontânea ou encaminhado de outro serviço. E quem que está informando, né? Se é o paciente ou se as informações foram coletadas por exemplo, pelo profissional do SAMU, por alguém que achou o paciente na rua, pelo acompanhante dele. A gente vai seguir isso aí do relato das informações clínicas sumárias,
com dados de anamnese, exame físico, exames complementares essenciais ali para o entendimento do caso, para o objetivo ali que a gente tem desse documento, né? Se é um encaminhamento, se é um relato de cunho didático. Então, se a gente está pensando em fazer um relato de caso para discutir determinada patologia, então os dados clínicos que são importantes ali para descrever essa patologia tem que constar aí nesse relato. Se é para um encaminhamento para ajudar no esclarecimento diagnóstico de, por exemplo, de sopro cardíaco. Então você vai pôr as informações clínicas que você tem, que podem ajudar o colega para quem você está encaminhando a fazer o raciocínio clínico aí para o estabelecimento desse diagnóstico. As condutas que foram tomadas a gente vai relatar, né? Então foi administrado 1000 ml de ringue lactato, administrou-se ceftriaxona 1 grama, intramuscular, a gente vai colocando as condutas. Evolução clínica, o paciente evolui com estabilidade hemodinâmica, com instabilidade, com necessidade de noradrenalina. A gente vai colocar ali como que esse paciente vai evoluindo ao longo do nosso cuidado. Então, se é uma internação, a gente vai colocar ali os acontecimentos importantes da internação. Se é um acompanhamento que você está fazendo aí longitudinal com ele na UBS, você vai colocar, iniciamos, iniciei tratamento para hipertensão em tal data, ajustei o medicamento em tal época, fizemos, foi encaminhado para cirurgia em tal momento. Então, a gente vai colocando essa evolução. E a situação atual, do momento que você está fazendo o relato. Você avaliou o paciente ali agora, você vai redigir esse encaminhamento. Então, como é que ele está no momento? O paciente está estável hemodinamicamente, está com bom padrão respiratório. Então, a gente vai fazer colocar ali as informações que são relevantes para o contexto do documento que a gente está fazendo. Muito bem, gente. Então, são esses dois documentos aí, o prontuário, né, a evolução médica ali, o prontuário médico, e o relatório médico. Tem objetivos diferentes, mas são documentos aí que ambos fazem uma descrição da situação clínica do paciente, para a gente entender o que está acontecendo do ponto de vista clínico. E vou deixar para você bibliografia também, né? O Código de Ética Médica, tem o capítulo, se não me engano, é o 5, né? Dos documentos médicos. Vale a pena dar uma lida na resolução também. O livro do professor Mário Lopes, a gente tem o capítulo 1, que é o capítulo de raciocínio clínico, o capítulo de anamnese e o capítulo de exame do estado mental. São capítulos interessantes aí para vocês estudarem. No Tratado de Medicina de Família e Comunidade, a gente vai ter ali um capítulo sobre o registro clínico orientado por problemas, que ele vai falar sobre o SWAP. Então, no Mário Lopes a gente usa mais o modelo tradicional, e aqui no Tratado de Medicina de Família e Comunidade você tem uma descrição muito boa do SWAP. Para quem quer usar esse modelo, vale a pena ler esse capítulo. Obrigado, pessoal. Um abraço aí para vocês, bons estudos.